Meu nome é Clara Andrade e tudo o que vou contar aconteceu no meu primeiro ano no Colégio Ida, uma das escolas mais antigas e, como descobri depois, mais amaldiçoadas da região sul do país. Na época, eu tinha 16 anos. Era nova na cidade, meio deslocada, e o colégio parecia um lugar onde tudo ecoava demais. Passos, vozes, risadas. O prédio era imenso, com arquitetura de mosteiro. Tinha janelas altas, vitrais quebrados e corredores tão longos que pareciam dobrar sobre si mesmos. O som de um simples sussurro virava um eco interminável. Eu sempre gostei de lugares antigos, mas o Colégio Ida era diferente. Ele olhava de volta. No meu primeiro dia, durante a visita guiada, notei algo que ninguém mais pareceu reparar. No fim da ala leste, havia uma porta grossa de ferro, coberta de ferrugem. Ela tinha uma corrente grossa e um cadeado deformado. Acima dela, um aviso pendia torto, quase apagado. Proibida a entrada. Perguntei a um veterano o que havia lá. Ele parou por um segundo, olhou para a porta e disse: "É só um depósito", e foi embora. Mas o jeito que ele desviou o olhar parecia mais um aviso para eu não perguntar de novo. Nos dias seguintes, o assunto começou a me perseguir. Ou melhor, os sussurros começaram. No intervalo, nos corredores, na biblioteca, sempre alguém falava sobre o porão do Ida. Alguns diziam que era usado na ditadura militar como centro de punição. Outros que era um esconderijo de padres e freiras que desapareceram misteriosamente nos anos 70. Tinha até quem jurasse ouvir vozes e correntes arrastando à noite. Eu ria. Achava tudo exagero adolescente. Até descobrir uma coisa na biblioteca. Enquanto estudava na biblioteca velha, a que ficava nos fundos, percebi que uma das estantes estava afastada da parede. Atrás dela, havia um arquivo de metal trancado, mas a tranca estava solta. Lá dentro, encontrei uma pasta amarelada. Na capa, o brasão antigo do colégio e uma data, 1972. Quando abri, vi um relatório carimbado pelo Ministério da Educação. O nome oficial do local naquela época era Instituto Disciplinar de Aprendizado Ida. Instituto Disciplinar. A palavra colégio só começou a ser usada depois de 1980. Nas páginas, havia descrições de procedimentos corretivos, castigos e isolamento de alunos rebeldes. E todos os castigos eram registrados com a assinatura de um supervisor geral da Ordem Sagrada de São Clemente. Procurei na internet. A ordem desapareceu em 1979. Nenhum registro, nenhum sobrevivente. Foi aí que eu soube que algo terrível tinha acontecido naquele porão. Contei tudo para os meus amigos, Lívia, Pedro e Gabriel. E foi o Gabriel, o gênio das fechaduras, quem sugeriu o que parecia inevitável. A gente vai entrar lá. Planejamos durante 2 semanas. Analisamos os horários dos seguranças, os corredores vazios, o ponto cego das câmeras. E, numa sexta à noite, depois das atividades extracurriculares, voltamos. O prédio estava quase todo apagado. As luzes de emergência pintavam o chão de vermelho fraco. O ar estava denso, parado. Aquela porta, de perto, parecia mais viva do que antes. A ferrugem escorria como sangue seco. Gabriel abriu a mochila, tirou as ferramentas. O som do metal batendo ecoou no corredor, e eu juro que ouvi passos acima da gente, mesmo sabendo que não havia mais ninguém lá. Em poucos minutos, o cadeado cedeu. O barulho foi seco. Clac! A porta se abriu, arrastando ferro contra a pedra. Um cheiro de mofo, ferrugem e carne antiga saiu de lá de dentro. Descemos devagar. A escada era estreita, espiralada, com degraus irregulares. As paredes estavam cobertas de fungos e uma fina camada de poeira que se soltava a cada respiração.
Lá embaixo, a lanterna tremia na minha mão. O chão era de pedra fria, o ar quase sólido. As paredes tinham inscrições, nomes, datas, frases riscadas e marcas de unhas. Me deixa sair. Eu prometo ser boa. O padre tá aqui. Lívia murmurou. Isso era uma prisão. Havia pequenas celas com portas de grade. Dentro delas, camas de ferro e baldes enferrujados. E no final do corredor, uma sala maior. No centro, uma mesa de madeira antiga cercada por cadeiras quebradas. Em cima, pilhas de relatórios e fotos. Gabriel ligou outra lanterna e começou a folhear os papéis. Relatórios de interrogatório, castigos físicos, assinaturas dos religiosos. Pedro pegou uma folha e empalideceu. Olhou para mim, a voz trêmula. Meu avô estudou aqui nessa época. O silêncio que se seguiu foi insuportável. O único som era o vento batendo nas frestas da escada. Fotografamos tudo o que pudemos e saímos dali o mais rápido possível. Na semana seguinte, as coisas começaram a mudar. Um bilhete apareceu dentro do meu armário. Vocês não sabem com o que estão mexendo. O mesmo aconteceu com os outros. Os freios da bicicleta de Gabriel foram cortados. Lívia começou a receber ligações às 3h17 da manhã, todos os dias, de números diferentes. E Pedro jurava ver um carro preto parado na frente da casa dele, todas as noites. Mesmo com medo, continuamos reunindo provas. Queríamos denunciar. Até que uma noite, na casa da Lívia, enquanto revisávamos os documentos, ouvimos 3 batidas na porta. Bam, bam, bam. Uma voz rouca, abafada, falou do outro lado. Nós sabemos o que vocês fizeram. Parem antes que seja tarde. Gabriel apagou as luzes. Ficamos em silêncio. Pelas frestas da janela, vimos um carro escuro arrancar rua abaixo. Fomos à polícia. Entregamos tudo. Semanas depois, o caso explodiu na imprensa. O colégio foi acusado de encobrir décadas de abusos e torturas cometidas por uma antiga ordem religiosa. A diretoria foi afastada. E o porão, aberto ao público. Hoje, lá funciona um memorial. Nas paredes estão gravados os nomes das vítimas, as frases riscadas e o cheiro. O mesmo cheiro de ferro úmido ainda paira no ar. A cidade se orgulha de preservar a memória, mas ninguém sabe o que nós vimos lá, nem o que aconteceu depois. Algumas semanas após o caso ser encerrado, voltamos lá. Eu, Lívia, Gabriel e Pedro. Queríamos deixar flores, era o mínimo. Descemos a escada devagar. Tudo estava igual, o mesmo ar frio, o mesmo eco de goteiras, só que havia algo novo. Na parede do fundo, aquela onde antes só havia nomes, agora havia uma nova inscrição. Nós nunca saímos. A tinta ainda escorria, o ar ficou pesado. E vindo do corredor, o som das correntes começou a se arrastar de novo. Lívia deixou cair as flores. Pedro começou a recuar. Gabriel ficou pálido. E eu fiquei parada, porque percebi algo que os outros não viram. A tinta usada para escrever na parede era vermelha demais para ser tinta. Saímos correndo. Nunca mais voltamos. O colégio ainda existe, mas ninguém mais fala do porão. Às vezes, alguém novo é transferido para lá e pergunta: para que serve aquela porta de ferro na ala leste? E sempre tem um veterano que responde rápido, sem olhar nos olhos: é só um depósito. Não tem nada de interessante. Mas a cada ano, alguém diferente escreve nas paredes lá embaixo. E o som das correntes nunca para.